Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 24 de fevereiro de 2019, segunda-feira. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor Deus pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje derramaste sobre mim e sobre os meus o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua misericórdia e obrigado pela sua fidelidade, Senhor. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida, partilhando aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. E a palavra hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre lá na data de hoje, 24 de fevereiro de 2020. Mas se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeado por uma grande multidão. E os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "Que estás discutindo?" Alguém da multidão respondeu-lhe: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, quem tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus lhe respondeu: "Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino." Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando lhe acontece isso?" O pai respondeu: "Desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes? Tudo é possível para quem crê." Imediatamente, o pai do menino exclamou: "Eu creio, mas ajuda-me a minha falta de fé." Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito saiu, gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: "Morreu." Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só pode ser expulsa pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse é o evangelho de hoje. Jesus, que vê os seus discípulos sendo massacrados no meio de uma discussão. Jesus fica: "Ué, o que está acontecendo?" Chega lá e se depara com uma situação onde um pai traz um menino que tem um espírito impuro, um espírito que faz o menino ser escravo é mudo, o menino tem várias outras coisas. E aí o pai do menino fala: "Olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsar os demônios, só que eles não conseguem." E aquilo gerou uma grande discussão. E aí o diálogo entre o pai e Jesus é muito interessante. Ele fala: se podes, ajuda-nos." Jesus fala: "Se podes, basta ter fé, tudo é possível ter fé." E olha a sinceridade bonita desse pai para com Jesus: "Mestre, eu tenho fé,
mas me ajuda com a minha falta de fé. Eu tenho pouca fé, me ajuda a ter mais fé. E aí Jesus o que faz? Jesus pega e expulsa aquele demônio do menino, completa ali a sua obra, e o menino é curado, é liberto. E mais tarde, quando Jesus volta para casa junto com seus discípulos, eles ficaram intrigados. Falaram, mas por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus fala, essa espécie de demônio, essa espécie de mal, só é expulsa através de muita oração. Isso responde muitas perguntas que temos dentro de nós. Esse diálogo maravilhoso que o Evangelho nos traz responde muitas questões que existem dentro de nós. Por que muitas coisas fazem de nós escravos? Por que muitas vezes quando queremos fazer uma coisa certa é tão difícil fazer o que é certo e é tão fácil errar? É tão fácil pecar e é tão difícil manter a virtude? E Jesus nos responde, para que nós sejamos homens e mulheres novas, libertos, livres, longe da escravidão, é necessário muita oração. É necessário muita dedicação. É necessário tempo com Deus. Isso responde a maioria das nossas perguntas. A gente percebe que diante de Jesus nada é impossível porque Ele é Deus, mas sim porque o Pai, Jesus tem uma comunicação direta com Deus Pai, o ouve rapidamente, e porque muitas vezes nós precisamos ficar pedindo, sabe por quê? Porque nós acostumamos a pedir só quando nós precisamos. Não oramos diariamente. Não temos um convívio com Deus natural. Nós aprendemos a buscar a Deus só quando nós precisamos. E isso é ruim para a nossa fé. Nós passamos então a não ter intimidade com o nosso Criador. Justamente o que nos faz ter intimidade com Deus é a oração, é a conversa, é o diálogo, é o ouvir. Eu escuto através da palavra e pela palavra, daquilo que Deus me falou, aí eu tenho diálogo para orar. Primeiro eu ouço, quando eu leio a palavra eu ouço, e a partir da palavra eu começo a fazer a minha nova oração, conversar com Jesus, apresentar a Ele os meus problemas, louvá-lo, pedir perdão, enfim. Se dialogar com Deus, orar. Orar. Precisamos aprender a orar. É isso que Jesus ensina. É nesse ponto que Jesus pega bem firme. Se nós queremos de fato ser livres, como aquele menino ficou livre, precisamos orar. Somente através da oração, do diálogo com Deus, da intimidade com o Senhor, o inimigo não toma parte em nossas vidas. Quando ficamos ociosos, quando demos tempo a quando nós damos tempo àquilo que não é de Deus, ficamos vazios de Deus. Então o evangelho de hoje, no diálogo entre Jesus e o Pai, entre Jesus e os discípulos, Jesus ensina a oração. A oração rega a nossa fé. Para que a nossa fé aumente, eu preciso orar, orar, orar e orar cada vez mais. Não é exagero não, meu irmão. Oração é necessidade. Era interessante que nós olhássemos a oração com o mesmo olhar que nós precisamos. Assim como eu preciso de me alimentar para estar de pé, como eu preciso beber água para o meu corpo funcionar bem, eu preciso orar também para me viver bem, para me viver livre. Eu preciso orar, e está o segredo. E não existe essa, eu não sei orar. Lê a palavra de Deus, que a partir daí suas orações vão ser cada vez melhores. A palavra de Deus te permite conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, você vai aprender a ouvir. É o que nós precisamos aprender, ouvir. Oração é muito mais ouvir do que falar. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos Deus falar, nós já estamos orando. E a partir daí, nós teremos as nossas súplicas, nós vamos conversar com Deus, mas o nosso diálogo com Deus vai ser completo. Mas isso precisa ser diário. A oração é exercício diário, todos os dias. Vale a pena, meu irmão, trocar as futilidades desse mundo por momentos de oração. Como é bom quando a gente entende esse mistério e vive isso que Jesus nos pede. É preciso orar. Amém? Eu convido você a, depois de escutar esse evangelho, orar. Senhor, como o pai daquele menino que estava possesso por um mal que já o escravizava há muito tempo, nós te pedimos: eu tenho fé, Senhor, mas aumentai a minha fé.
Senhor, temos fé, mas aumentai a nossa fé. Eu peço a você, meu irmão, que se te é possível, fazer essa oração comigo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que a minha fé faça de mim um homem insistente na oração. Que a minha fé faça de mim um homem com desejo de orar. Eu quero orar, eu quero estar perto de Ti todos os dias, Senhor. Eu quero um contato mais próximo contigo, porque o caminho da salvação também se dá por aí, proximidade de Deus. Eu quero aprender a orar. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e todo mal acorrentado todos os dias ao pé da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima segunda-feira, uma santa tarde de segunda. Deus nos abençoe. Amém.